Então, gente, boa tarde a todas e todos, né? O tema da nossa palestra hoje, então, é saúde mental na atualidade. Este é um evento ofertado pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, por meio da Superintendência de Gestão de Pessoas. É uma ação do programa Gestão em Pauta. O objetivo é promover uma reflexão junto aos participantes acerca das questões importantes em razão de inúmeras mudanças que todos nós sofremos e tivemos que abruptamente nos adaptar. Questões que surgiram sem que estivéssemos preparados para tamanha mudanças. Trabalho em casa, o casal, filhos, amizades, lazer e maneiras para conseguir encontrar equilíbrio nesse momento tão delicado. Eu quero começar agradecendo a todos os participantes que se inscreveram, agradecer a Assessoria de Comunicação Social e a TI e todos aqueles que estiveram envolvidos neste trabalho. Agradeço em especial, né, ao nosso palestrante Alessandro Goulart. Agora eu vou fazer uma breve apresentação do nosso palestrante. Alessandro Goulart é psicólogo, pós-graduado, atua há mais de 18 anos na área de gestão de pessoas e desenvolvimento pessoal. Ele é palestrante, professor nas áreas de programação neurolinguística, hipnose clínica e comportamental, sexólogo, psicoterapeuta de casais e coordenador de grupos psicoterápicos. Antes de começar a palestra, a gente vai fazer uns alinhamentos, tá bom? Por favor, aqueles que puderem, ligue as câmeras para uma melhor interação. Fechem o microfone para não prejudicar a palestra. A lista de presença será encaminhada no chat. O seu preenchimento é fundamental para o recebimento do certificado. Só é necessário preencher a lista uma única vez. Aquelas pessoas que estiverem assistindo, participando pelo celular, elas têm que enviar um e-mail para desenvolvimento de pessoas para receberem um certificado, tá bom, gente? No final da apresentação, né, as perguntas e comentários poderão ser feitas diretamente ao palestrante. E ao final da palestra, estaremos enviando um formulário de opinião por e-mail e contamos com a participação de todos para a melhoria contínua das iniciativas da nossa diretoria. E lembramos que o certificado será encaminhado via plataforma Simpla na próxima semana, após responder a pesquisa de satisfação. Então, agora, Alessandro, passo a palavra para você. O espaço é todo seu. Perfeito, eu que agradeço. Espero que eu não tenha avançado muito na apresentação. Não. Então, perfeito. Vamos lá. Como eu vou retomar o pensamento logo do início, então. Então, somos formados sempre na ligação para com o outro. Então, desde criança, um animal não precisa de tantos cuidados igual o ser humano. Desde que nascemos, precisamos de que alguém nos cuide para que nós venhamos a crescer. Isso é muito importante entender isso. Porque se eu preciso do outro e sou formado pelo outro, alguma coisa do outro sempre me permeia e sempre está me atravessando. É a partir desse autoconhecimento, isso tudo que eu estou falando vai fazer sentido quando eu chegar lá nas mídias sociais, tá bom, gente? E como que elas estão afetando a todos hoje. Porque muitos chegam e me perguntam, por que eu estou tão afetado? Por que eu estou tão ansioso? Por que eu estou tão ansiosa? Por que meu casamento está ruim? Então, tudo isso que eu estou trazendo logo de início agora é para poder sintetizar bem o conteúdo da palestra para que vocês compreendam. Porque todo fenômeno nós precisamos de ir no cerne dele. Aonde que está a causa? O que foi que causou? E essa formação psíquica diz muito disso. Então, por isso que o tema agora, inicial, é esse. A importância da percepção pessoal. Né? Então, como somos formados no outro, alguma coisa sempre nos perpassa. Valores, ideais, a cultura. Quem de nós não tem algo da família que vem perpetuando
do seu avô, do seu bisavô, olha, sua avó fazia tal receita de determinada forma, quem nunca faz isso? Ainda mais nós que somos mineiros, pelo menos eu imagino que a maioria que esteja aqui assistindo sejam mineiros, pode ter pessoas de outro estado, mas o que permeia a nossa vida? Um bolo que nossa avó fazia, uma receita que deixou da nossa bisavó, entendem isso? Isso vai perpassando numa esfera micro social, nós temos a esfera macro, que seria todo o conjunto de valores, né, ideias e ideais que aquela sociedade se tem, e temos esse micro, que nos diz muito, que é da nossa família, do nosso vizinho, que nós temos esse convívio do dia a dia, esses menores. E eles sempre vão nos permeando, eles sempre vão nos atingindo, ok? Perfeito? Anotem, fiquem à vontade, no final eu vou abrir, gosto da participação de todos, eu quero que vocês participem, pessoas conectam a pessoas, ok? Então vamos lá. Nessa formação que se dá, o ser humano depende do outro, e em outra esfera, as pessoas chegaram num ponto tal que deixamos de amar as pessoas e sim amar coisas. Quando chegar na parte das redes sociais, isso vai ficar muito bem caracterizado, né? E existe a diferença muito grande entre solidão e isolamento. Solidão é uma coisa extremamente necessária. Por que ela é necessária? Porque você tem que se voltar para si mesmo. Porque tantas pessoas agora estão tão incomodadas, porque elas estão se vendo no espelho. Elas não estão tendo esse contato com o outro. Muitas pessoas enchem sua vida de muitas coisas, pegam muitas coisas para fazer. Não, eu tenho que estudar, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer mais um curso, eu tenho que ir na academia. Enche a sua vida demais e se esvazia de si mesmo. Isso tem acontecido demais. Então, por que tantas pessoas estão angustiadas? Algumas respostas já estão bem contundentes à nossa frente. Isolamento e solidão e isolamento são coisas totalmente diferentes. Solidão é necessário, é você voltar-se para si mesmo. Isolamento não. Você pode muito bem estar numa capital, né? Você pode estar em São Paulo, você pode estar em Brasília, você pode estar aqui em Belo Horizonte e se sentir extremamente solitário. Que é diferente de você estar em solidão, que é você estar voltando para si mesmo. Você dá conta da sua companhia. Você gosta de você, da sua companhia, e você dá conta de ficar sozinho. Isolamento está afetando. E isso que chocou tantas pessoas. Dado que a venda de medicação, isso foi em 2008. Eram vendidos no Brasil 24 mil caixas de clonazepam, que é o Rivotril. O último dado que eu tive, que está isso no oráculo, 2017. Nós passamos da casa dos milhares para os milhões. Foram vendidas 56 milhões de caixas de Rivotril. O que aconteceu em 10 anos para as pessoas não estarem dando conta mais da vida? O que ocorreu? Por que as pessoas não conseguem mais dormir? Por que as pessoas não conseguem mais conversar? O que está acontecendo com a nossa sociedade? Essas perguntas estão sendo se feitas porque esse é um fenômeno muito recente. Se nós compararmos o cérebro do Homo sapiens que somos e do Homem de Neandertal que foi extinto, a evolução que se teve cerebral, isso eu estou dizendo de uma esfera orgânica, não se teve mais evolução cerebral de órgão do Homo sapiens. E só que nós estamos agora cometidos a toda a esfera de luzes, estímulos, que não estávamos até então acostumados. Por que as pessoas não estão dormindo mais? Um grande fator de quando se chega no consultório é o quê? É a pessoa já relatar o seguinte: olha, eu não tenho dormido. Eu não consigo dormir. Isso é um dos indícios de que alguma coisa já não está certa. Alguma coisa já está permeando a pessoa da saúde dela própria. Entende? Então, a felicidade humana acontece quando você não a busca. É quando ela é apenas um subproduto daquilo que você faz e das suas ações. Consegue perceber a diferença? E aí as pessoas estão buscando a felicidade nas coisas.
Eu vou ter um carro melhor, eu vou ser feliz. Eu vou ter uma casa melhor, eu vou ser feliz. Aí, quando consegue, descobre que não é aquilo. Continua a comprar e continua a colocar a felicidade em coisas, e não em si mesmo. E não na busca de si mesmo para conseguir realmente compreender. A melhora do ser humano, ela sempre vai permear na melhora de si mesmo. De quem eu sou? Jung diz uma célebre frase que é mais fácil o homem ir de zero à lua do que ir de zero ao interior de si mesmo. Então, qual a dificuldade que é essa que nós estamos encontrando hoje de aceitarmos a nós mesmos e de termos esse conhecimento? Talvez seja esse referencial do outro. Nunca tivemos tanto referencial do outro em nossa vida, nos dizendo o que fazer e como agir. Percebe, por exemplo, que um pouco mais atrás, vamos caminhar um pouquinho atrás, talvez 30 anos, 40 anos atrás, quem digitava o que era bom, o que era ruim, eram as telenovelas. Tanto é que as pessoas compravam as roupas, tinham modos de agir. Alguém sempre está dizendo o que deve fazer, como agir. E hoje nós temos, mais do que nunca, a todo momento, a toda hora, na nossa mão, um celular. Estou aqui eu falando no celular para inúmeras pessoas, não sei quantas tem ainda na palestra. Mas o número de pessoas que se tem celular hoje no Brasil e o número de aparelhos que se tem está maior do que o número de habitantes. Então, que fenômeno é esse que nós estamos vivendo, no qual nós estamos sendo permeados por toda uma mudança que nós não tínhamos preparação para tal. Então fica a pergunta agora, eu posso mudar a mim mesmo? E fica essa reflexão, porque a nossa identidade sempre sendo formada pelo outro, o que é a consciência? A consciência é consciência de si mesmo para si mesmo. Quando você volta às questões, você percebe o outro e sabe o que é que aquilo está te afetando. Quem sou eu? Quais são as minhas reais questões? Quais são as reais características que eu tenho? E como eu estou deixando ser influenciado ou influenciado? Percebe que antes era a telenovela? Depois foi passando um pouco mais de tempo, vieram MSN, ICQ, alguma coisa no computador, e hoje nós temos mídias sociais, que é um poder absoluto. E esse poder absoluto, que nós estamos sendo permeados, talvez não estivéssemos preparados para tamanha mudança que ela trouxe em nossa vida. E como que nós vamos lidar com ela? Então, quanto mais eu olhar para dentro de mim, mais eu consigo perceber também o outro. E eu percebendo o outro, quais serão as minhas atitudes perante a isso? Ok? E aí, com todas essas mudanças que nós tivemos, nós temos a questão do pensamento. Pensamentos levam a sentimentos, sentimentos levam a ações, ações levam a resultados. O que isso quer dizer? Que aquilo que eu penso, eu geralmente tenho um sentimento por conta daquele pensamento. Aquele sentimento me faz agir de determinada maneira. E da maneira como eu estou agindo, eu vou ter um resultado. Quais os resultados que você está conseguindo na sua vida hoje, fazendo o que faz? Quais as mudanças que você almeja em sua vida, que você busca em sua vida, e talvez não esteja fazendo ela? Talvez esteja parado. É um momento delicado para uns, difícil, muito difícil para outros, perderam familiares. Mas a vida seguiu e a vida continua. O que você está fazendo para si mesmo, diante desse momento,
que possa estar aliviando essa tensão que foi gerada por todo esse arcabouço que eu acabei de trazer. Percebe a diferença? Então vamos para a próxima questão. O novo trabalho em home office. Nós até então não tínhamos casa preparada. Alguns trabalhavam em casa? Sim, eventualmente. Faziam um trabalho de faculdade? Ok. Mas você ficar todo tempo, todo momento dentro de casa, talvez a sua residência não estivesse preparada, você também não estava preparado, e nem muito menos quem tem filhos estava preparado para os filhos estarem todo o tempo dentro de casa. Foi um desafio muito grande. Então, como enfrentar esse desafio agora, neste momento, no qual... Deixa eu passar um pouco. No qual nós fomos surpreendidos... O slide não voltou, só um minuto. Nós somos surpreendidos por estarmos tanto tempo dentro de casa. Porque o isolamento, primeiramente, como foi concebido, foi muito difícil. Porque como eu vou comprar um alimento? O supermercado não poderia fechar? Perfeito. Eu preciso de ter acesso a algo. Então, isolar como estava sendo colocado era muito complicado. Sempre nós vamos ter algum acesso a alguma coisa. Então, ao passarmos para dentro de casa, o que aconteceu? Mentalmente também não estávamos preparados para que viéssemos a ficar tanto tempo dentro de casa. O que isso foi gerando? Vamos pensar num exemplo. Eu trabalho, talvez, na sala da casa, talvez eu trabalhe no quarto, mas pensa você que antes você tinha uma rotina. Olha, eu acordava, tomava um café, me aprontava e ia trabalhar. E aí eu voltava para casa. E agora que eu fico o tempo todo dentro de casa? Como é isso? E isso também vai alterando a nossa percepção do tempo. Como é isso, essa percepção do tempo? Que é muito importante essa percepção do tempo. Que dia é hoje? Hoje é sexta-feira, dia 30, às 3h10 da tarde. Perfeito? Quantas pessoas não estavam já perdendo essa noção de tempo? Que dia é hoje? Hoje é segunda, terça, quarta? E essa percepção do tempo vai gerando angústia na pessoa, porque ela não sabe o dia até que ela está trabalhando. E sempre, às vezes, na mesma posição. Ela não sai daquela posição, sempre está no mesmo local. Então, até essa percepção de você estar trabalhando a todo momento no mesmo lugar, pode sim prejudicar a sua saúde, também a sua postura, porque vai te ocasionar alguma doença no trabalho, e mentalmente, como que você vai ficar? Qual a alternativa em relação a isso? Olha, se um dia eu trabalhei na sala, posso um dia talvez trabalhar no quarto? Se eu tenho uma varanda, está na hora de usar a varanda da casa ou do apartamento. Quem tem quintal, quem mora em casa então, tem um benefício que outros que moram em apartamento como eu não têm, que é um quintal da casa. De repente você pode exercer parte do seu trabalho dentro do quintal da sua casa. A questão é você não ficar no mesmo lugar, no mesmo local a todo tempo. Porque a sua percepção da realidade vai ficar apenas naquele local. E isso vai te adoecendo psiquicamente. Você começa a ver que o dia fica ruim, você começa a ficar angustiado, fica triste. E que aí entra a máxima que eu estou trazendo. Pensamentos geram sentimentos. Sentimentos geram ações, ações geram resultados. Então, quanto mais no local eu ficar, pior está sendo. Ok, não dá para sair de casa, não dá para trabalhar. Faça a sua casa ficar diferente. Tente mudar ela um pouco os móveis de lugar. Parece uma estratégia às vezes meio boba, mas não. Isso faz uma diferença no psíquico que é imensa.
Lembra quando eu falei daqueles valores ideais que nós somos delimitados? E nós sempre fomos formados pelo outro? Pois é. Isso faz toda a diferença na hora que você está num local e nesse local você não sai. Aí, em vez de ser uma casa, começa a parecer uma prisão. E existe uma grande diferença entre você se sentir, como eu disse logo no início, isolado e você estar em solidão. Solidão é um estado altamente... você volta para si mesmo. Isolamento é complicado. A pessoa começa a se sentir só. Então, mas há alternativas. Mesmo com o celular hoje, você pode fazer uma ligação para alguém que seja por vídeo. Estamos fazendo aqui agora. Estou falando com várias pessoas que não conheço, estão me conhecendo hoje. Então, começar a mudar um pouco os hábitos. E por que desse conhecimento que eu falei? Porque você se conhecendo, voltando para si mesmo, você começa a entender aquilo que está acontecendo com você, porque você se conhece. E o conhecimento é necessário nesse momento para que você saiba o que está acontecendo com você, aquilo que está te afetando e quais alternativas eu tenho para poder sair dele. Consegue entender a diferença? Eu posso trabalhar em casa muito bem. É a percepção que eu tenho de como eu estou fazendo algo é que vai fazer a diferença. Ok? Então, outra questão é, o mercado está virando, as pessoas até então, e as empresas tiveram um experimento social nesse momento único. Por que eles tiveram um experimento social único? Porque eles não tiveram que pagar nada para saber que dava certo para as pessoas trabalharem em casa. Em muitos casos, tem pesquisa, inclusive, foi feita na Petrobras, que aconteceu aumento de produtividade. Está no Google isso, é só jogar lá. Aconteceu aumento de produtividade e trabalhando em casa. Então, para algumas pessoas, foi excelente essa mudança. Nossa, eu posso ficar em casa, eu não preciso de fazer esse grande deslocamento. Nossa, eu vou ter mais contato com meu filho. Nossa, eu posso fazer um pouco mais de coisas e delimitar mais o meu trabalho para que eu consiga fazer isso. É a maneira que você está fazendo e que você está desenvolvendo as suas ações que estão gerando resultados. Por isso que eu deixei muito bem aqui no slide isso. Então, o que eu estou fazendo e da forma como eu estou fazendo e atuando, ela está me beneficiando ou ela está conseguindo me trazer mais angústia e sofrimento? E aí, dessa autopercepção que eu trouxe, por que isso está me gerando? Por que eu estou ficando assim? Perfeito? O ser humano, ele tende a fazer comparações na vida. Nós sempre vamos tentar entender algo através de comparações. Por exemplo, dia e noite, bom e mal. É através dessas comparações que eu faço, que eu exerço na minha vida, que eu consigo entender os fenômenos. Se eu tenho um livro que eu acabei de ler recentemente, Sapiens, Uma Breve História da Humanidade, do Harari. Recomendo, é um excelente livro. Se não quiser ler o livro, tem ele em audiolivro no próprio YouTube. É só você acessar e ouvir o livro por lá. E é de um conteúdo tão enriquecedor esse livro, que ele traz toda a parte dessas questões que eu vim trazendo em relação à formação dos grupos. Os seres humanos sempre foram acostumados a reunir em grupos, só que agora nós estamos reunindo em celular, ainda estamos ajustando quanto a isso. Né? Eu tenho pacientes, por exemplo, que eu atendo por celular, e ela me relata, fala, olha, é diferente de ir no presencial. E eu perguntei para ela, o que é diferente de eu estar te atendendo pelo celular do presencial? Ah, é porque eu não estou te vendo. Percebe como esse contato, nós ainda estamos ajustando ele? Ele ainda está nos afetando?
Então, como as empresas tiveram um experimento social único agora, de saber, olha, dá certo trabalhar dentro de casa. E para muitos está sendo bom. Por que para alguns não está sendo? E aí ficou-se essa pergunta. Porque esse trabalho remoto veio para ficar. É uma questão de adaptação que nós vamos ter para talvez acostumarmos com esse novo trabalho. E nisso surgiram uma gama de novos trabalhos também. Pessoas que mexem com tráfego na internet, pessoas de mídia social. Nunca se teve tanto trabalho para essas pessoas nesses nichos, aonde as pessoas conseguem muito mais trabalho que hoje, que outros até então estão terminando. Essa remodelação que nós tivemos é um efeito disso que está acontecendo. Então, agora, quem for procurar, eu preciso de morar, por exemplo, tão próximo do meu trabalho, sendo que eu vou trabalhar remoto? Olha, talvez não. Talvez eu possa morar naquela chácara que eu pensava antes. Talvez eu possa morar até numa casa. Talvez eu não precise morar no centro da cidade. Talvez eu não precise mais morar perto de algo do meu trabalho. E isso são alguns dos fatores que nós estamos percebendo que estão afetando. E que essas mudanças vieram para ficar. A grande capacidade que nós, como Homo sapiens, temos é a capacidade de adaptação. E aí eu estou citando Harari, que os caçadores-coletores que até então eram, eles tinham essa capacidade de ir para uma região e para outra e se adaptar naquela região. Foi quando começou o processo de agricultura que mudou de coletor para agricultor. E aí também mudaram os usos e costumes. Essa época agora que nós estamos vivendo é uma época única na história da humanidade em tecnologia, em desafios e de conexão de pessoas. Mas como nós vamos resolver, e talvez seja essa questão que eu estou trazendo, de tanto que nós temos o benefício, mas nós também temos o malefício. Cadê o contato social? Porque quando abre, por exemplo, algo, tem-se festa clandestina, enche de uma vez o local. As pessoas talvez não estejam aguentando mais não ter esse contato social. Não é porque elas sejam desobedientes, talvez. É muito fácil eu chegar para a pessoa e falar, olha, você tem que seguir isso. Você tem que fazer aquilo. Sendo que eu não sei o estado mental que a pessoa está. Eu não sei a angústia que ela está vivendo. O tanto de fome de contato social que as pessoas estão tendo nesse momento. Como resolver isso? É um desafio que surgiu. Perfeito? E chegamos na importância do lazer. Perfeito. Eu estou atuando, estou trabalhando em casa. Isso está me gerando consequências. Para alguns, ela está sendo boa. Para outros, nem tanto. Então, como que eu vou equalizar isso? Para quem está sendo bom, ótimo. E para quem não está sendo tanto? Mas mesmo para quem está sendo bom, precisa do lazer. Como ter lazer num momento tão difícil, onde shopping talvez que a pessoa goste de ir esteja fechado, que aí traz o consumo que eu trouxe no início. Talvez um parque também estava fechado. Eu posso caminhar na rua, ok? O que está dentro do meu alcance? Eu quero que vocês pensem o que está dentro do alcance de vocês nesse momento, que vocês podem fazer para minimizar essa falta de contato com alguém. Aglomeração não pode, mas caminhar talvez no seu bairro, você possa. Nem que seja uma volta no quarteirão ou 2 voltas que você dê no espaço que você tenha, exercício físico que você possa fazer dentro de casa, ele vai fazer uma diferença tão grande, talvez 40 minutos por dia. E aí, você tem 40 minutos por dia para fazer alguma coisa diferente daquela que você faz, apenas para você sair. Como eu estudo muito sobre a Segunda Guerra Mundial, tem uma série que chama Band of Brothers. Lá nos capítulos finais, o soldado estava na trincheira e o comandante dele falou, olha, vai para a cidade
onde nós estamos, pelo menos durante 2 horas. E depois, nos relatos finais, ele próprio, ainda vivo, disse nos relatos finais, como que 2 horas afastado daquele turbilhão que eu estava vivendo, fazia uma diferença mental tão grande para mim, para os meus colegas. Então, esse afastamento de você ter dessa rotina que nós vimos do trabalho, ela passou a ser necessária. Se você tem uma área de lazer no prédio, ok, não pode aglomerar, não. Não estou dizendo para aglomerar. Tem como vocês combinarem, olha, determinado horário vai determinada família lá fazer isso. Ou então, você sabe o horário que a rua está mais vazia. Faça uma caminhada. Olha, eu tenho carro. Aonde que eu posso ir que eu posso caminhar onde não tem tantas pessoas? Eu estou dando ideias, mas isso é de cada um. A questão principal que eu estou trazendo é, você fazendo tudo do mesmo jeito todos os dias é que está adoecendo as pessoas. É que não te deixa dormir. É que te traz angústia. É que você fica triste. Como eu disse aqui, por isso que eu deixei no slide, pensamentos, sentimentos, ações, resultados. Muito cuidado com os seus pensamentos. Quem eu sou? Volte-se sempre para si. Pergunte isso. O que está me afetando? Quais valores da sociedade eu quero? Se você não se conhece, você não sabe os valores da sociedade que você quer. Como você vai poder distinguir? Não tem como isso. Perfeito? Então, importância do lazer nesse momento, imprescindível. Aqui eu estou trazendo uma teoria, muitos conhecem ela, é uma teoria simples. Foi do psicólogo, foi adotado por muitas escolas, inclusive, muitos pensadores utilizaram ela. E eu gosto de procurar muito a etimologia das palavras, adoro isso. E eu procurei saber sobre a palavra ansiedade, grego, anshen, que é apertar a garganta, estrangular. Percebe o tão poderosa que é essa palavra? Ansiedade. Talvez ela seja o maior mal do século que nós vivemos atual, seja a ansiedade. Porque eu não consigo estar no hoje. Eu não consigo estar no hoje. Eu estou sempre no amanhã. Algo vai acontecer amanhã. Algo está para acontecer e eu não vivo hoje. Mas se eu não vivo hoje, vivo no amanhã, também não estou vivendo hoje. Quando é que eu vou estar vivendo então? É você voltar-se para si novamente, como eu trouxe logo no início da palestra, a percepção de você mesmo. Quem eu sou? Sócrates dizia, uma vida não examinada não merece ser vivida. Então, o que você está fazendo para si mesmo, mesmo dentro de um momento delicado desse, se você se conhece, você consegue regular muito bem seus pensamentos. E aí você começa a criar as estratégias. Olha, eu estou ficando muito tenso dentro de casa, o que eu posso fazer? O que está dentro do meu alcance? Bom, eu não sei o que está dentro do seu alcance. Mas que você tem a possibilidade de se conhecer e saber criar estratégias, tem. Como eu disse, nós, seres humanos, a grande capacidade maior que nós temos de qualquer outro animal é a adaptação. Então, a teoria de Maslow, ela nos traz o seguinte. Ela se baseia na chamada de hierarquias da necessidade. Todos estão conseguindo ver o slide direito, gente? Eu até me preocupei com isso agora. Tá certinho? Ângela, tem como você ver se tá todo mundo aí? Só perguntar para mim. Eu fiquei preocupado com isso agora, porque eu vou passar para um... Tá sim, tá ok. Tá ok? A visualização tá ok, Alessandro. Tá ok. Tá bom, obrigado. Então, muito obrigado. Então, o que diz a teoria de Maslow que foi concebida em 1954 que ele fez? Só um minutinho que o slide está atualizando, tá, gente? Opa. Pronto. Só esperar atualizar o slide aqui. Então, o que Maslow diz? Que ele criou, por percepção de estudo, ele viu que o ser... Olha, primeiro vamos ver a época. Pós-Segunda Guerra, 1954, uma gama de pensadores, toda aquela tecnologia que foi tida na Segunda Guerra estava já sendo usada, então, agora. Entende?
Então, toda aquela tecnologia que se tinha da Segunda Guerra, todos aqueles experimentos, e aqui eu não estou entrando em julgamento, perfeito? Não estou fazendo juízo de valor. Todos aqueles experimentos que se foram feitos de todas as maneiras, tinham os estudos na mão deles. E aí ele percebeu que a primeira necessidade do ser humano é a necessidade fisiológica. Então ele separa a metodologia dele em duas, primárias e secundárias. As primeiras, fisiológicas e de segurança. Então, eu tenho que comer, eu tenho que vestir, eu tenho talvez uma casa, eu tenho como pagar o aluguel. Então, eu tenho como me suprir de algo. Isso para eu passar para a próxima etapa, que é segurança. Então, eu preciso de algo agora, nesse momento, para que eu venha ter segurança. Então, eu preciso primeiro comer, ter as minhas necessidades básicas atendidas, para depois passar para a de segurança. Perfeito. Depois da de segurança, começa a secundária, aonde você já tem as fisiológicas e a de segurança já bem estabelecida, você vai passar para as sociais. Entende? Amizade, colegas, interação social. Percebe isso? Depois você vem para a estima. Você quer ser reconhecido. Olha, quem não gosta de ser reconhecido? Olha, eu trabalho, pô, elogio, como é bom fazer. Uma coisa que eu aprendi, e eu espero que isso vocês fixem muito bem, e percebam isso. Para você ser elogiado, você precisa elogiar. Ok? Para você ser elogiado, você tem que aprender a elogiar. Nós somos, em síntese, aquilo que nós atraímos. Nós emanamos isso. Alguém já teve contato com uma pessoa pesada negativamente? Que a pessoa, nossa, deixa um rastro aqui que acabou com a minha energia. Então, qual que é o rastro que você quer deixar? Isso tem relação com intenção, intuição do ser humano. Percebe nos desenhos animados essa intuição? Quando o vilão faz aquela cara maquiavélica, e você já sabe que aqui ele vai acontecer alguma coisa ruim. Isso é intuir do ser humano, que vem da concepção que eu trouxe de valores e ideais, que foram da nossa formação, tanto macro quanto micro. Então, passando da estima, nós vamos para a autorrealização. Agora realmente eu estou satisfeito. Não, realmente agora eu me sinto bem, agora eu cheguei, agora eu tenho o que eu preciso. Só que isso nunca aconteceu. Essa teoria de Maslow caiu por terra com Heisenberg. O que ele trouxe? Ele trouxe que, a partir disso, eu consigo sempre estar almejando alguma coisa. O que é isso que eu sempre preciso estar almejando alguma coisa? Porque as necessidades nunca vão ser totalmente preenchidas. Eu sempre que tiver uma necessidade, eu vou querer outra. Eu vou ter que subir outra. Compreende isso? Então vamos agora para o equilíbrio emocional. O que é equilíbrio emocional nesse momento? Como eu trouxe toda essa característica agora, em relação a isso, só um minutinho que o celular está travando um pouquinho aqui. Perfeito. Tá. Então, o equilíbrio emocional e higiene mental nesse momento. Ok? O que eu tenho que fazer para ter esse equilíbrio emocional? Como vai ser e como está sendo a família e o casal? E, em geral, daquilo tudo que eu trouxe, de tudo que aquilo que nós geralmente estamos consumindo, geralmente nos consome. Começa a perceber
que antes eram as telenovelas que diziam como as pessoas deveriam vestir, qual comida deveriam comer, qual música deveriam estar ouvindo. E agora? Como que está sendo dos anos 2000 para cá? Então, o que é esse equilíbrio emocional que tanto nós estamos falando? Aqui o próprio texto que eu coloquei diz isso. Somos, em geral, efeito dos nossos processos culturais, valores e costumes, e estamos sujeitos a esses processos de subjetivação. Então, quem já se perguntou aí, aquilo que está te consumindo, te consome. Então, quanto tempo eu tenho ficado em rede social? Quanto tempo eu tenho visto coisas que realmente me alimentam? Platão dizia uma coisa que está na República isso, que é muito interessante. Conheço um povo pela... Abri o microfone. Conheço um povo pela música que ele ouve. Está na República. Conhece-te um povo pela música que ele ouve. Será que o que nós estamos ouvindo está engrandecendo, está melhorando as pessoas? Ou está colocando as pessoas mais para baixo? Porque não acredita nisso, de aquela música pesada, ou aquela música que diz que determinada coisa não é boa, não vai estar te influenciando. Porque, como eu disse, nós somos efeitos culturais e estamos reféns desses efeitos culturais que nos perpassam a nossa vida. Ela rasga o tecido social inteiro. Então, quando eu disse lá atrás, quem não faz aqui, quem gosta de... Eu gosto de cozinhar. Cozinhar é uma coisa maravilhosa. Eu faço o bolo que minha avó me ensinou. Eu peguei esse gosto dela. Então, alguma coisa perpassou nisso, porque eu era criança. Quando você sente aquele cheiro, nossa, esse bolo lembra muito a minha casa. A nossa infância nos diz muito quem somos. Ela nos remete muito a lá atrás. Então, a importância da família como centro formador. Por que é muito importante a família como centro formador? Porque ela, em geral, ela delimita para a criança como ela deve começar os primeiros passos. Um animal, determinadas características já vem, o ser humano não. Tudo aquilo que é do ser humano, ele vem sendo criado e vai sendo criado. Perfeito? Então, chegamos no dilemas das redes sociais. O que são esses dilemas das redes sociais atualmente? Né? As redes sociais, aqui eu fiz uma pesquisa rápida, porque não é o intuito dessa palestra, apenas para informar. A primeira que surgiu assim, maior, foi em 1994, que foi o GeoSites, que foi comprada depois pelo Yahoo. Talvez alguém faça busca no Yahoo ainda, mas o Google dominou o mercado. O Google dominou o mercado a ponto de que a maioria hoje utiliza o Google Meet, as plataformas do Google. E talvez seja o maior império de domínio de informação que nós temos em toda a humanidade. O Google tem um documentário desse no YouTube, que está disponibilizado e é muito bom até assistir. A potência que ele é. Por conta dele concentrar informação. Ele guarda a senha das pessoas. Ele guarda nas nuvens, eles têm hexaterabytes. Não vou lembrar, mas eu sei que é terabytes, acima de terabytes. De armazenamento. Então, em 2002, nasceu o Fotolog, né, bem primordial do que nós temos hoje. Depois, nós tivemos, né, o surgimento do Facebook, o Orkut, que já nasceu e já morreu, e hoje nós temos o Instagram. Até o Google lançou o dele, que era o Google+, mas não era o que o Google, né, preconizava. Eles são engenheiros. Quando você faz uma busca no Google, ele busca por intenção, que é diferente do Facebook e Instagram, que é de conexão. Então, qual que é o dilema das redes sociais atualmente? Bom, como eu trouxe no slide anterior, aquilo que consumimos pode muitas vezes estar nos consumindo. Então,
Quando eu atendo alguém, ou um adolescente, eu pergunto, quanto tempo você tem passado num celular? Em torno de 6 a 8 horas por dia. Alguém acha minimamente possível ficar 6 a 8 horas por dia? E por que está consumindo isso? A pergunta maior que eu estou fazendo é essa. Por que está consumindo isso durante tanto tempo? O que está fazendo levar as pessoas a ficarem consumindo isso há tanto tempo? Está isso também lá no Google, nessa pesquisa que eu fiz. Somos essa geração que está vindo agora, é a primeira geração onde o fator de QI é menor que o dos pais. A primeira geração. E olha que eu nem sou tão apegado ao fator de QI. Eu acredito que a inteligência emocional das pessoas diz muito mais do que QI puro. A capacidade que você tem de enfrentar adversidades, de você ver o outro, ter empatia para com o outro. Você só vai ter realmente empatia para com o outro quando conseguir se conhecer. Quando eu me conheço, eu tenho mais empatia para com o outro. Tem um livro que chama Inteligência Emocional, de Daniel Kahneman, que eu recomendo também. Excelente livro e excelente leitura. Então, todos os nossos processos não são apenas através da inteligência, do QI puro, do coeficiente de QI, mas também da inteligência emocional. Mas acende um alerta quando nós já esperamos que uma nova geração, por todo esse aparato tecnológico que nós temos, o QI venha a subir. Não, o QI diminuiu. E isso eu não estou falando em países de terceiro mundo. Essa pesquisa foi feita em países como Alemanha, Finlândia, Escandinávia, Islândia, Noruega, onde já atingiram um topo na escala de evolução muito grande, onde eles já têm aquelas necessidades básicas todas de Maslow já preenchidas ali dentro da sociedade deles. Então, dentro de sociedades onde não se tem falta de comida, sociedades ainda que não têm falta de comida, têm segurança, têm interação social, eles têm tudo isso lá. E lá diminuiu o QI? Ué, por que isso? Então, quando eu disse lá no início que o convívio social diz muito de nós, acabamos de chegar nesse dilema que são as redes sociais. Por quê? As redes sociais, elas são excelentes a partir daquilo que você consome. Eu, por exemplo, eu consumo muita coisa no YouTube. Ótimo. Eu consumo muita coisa, eu afirmo. Mas eu escolho o que eu consumo. Aí você se pergunta, eu realmente estou escolhendo aquilo que eu consumo? Ou estão escolhendo, que aí é o problema, estão escolhendo aquilo que eu devo ver, aquilo que eu devo estar assistindo e aquilo que você deve se referendar? Essa é a grande pergunta que você deve fazer nesse momento. Porque quem está angustiado, triste, não dorme, está em depressão, pergunta muitas vezes quanto tempo você está ficando nas redes sociais. E o que você está consumindo na rede social, na verdade, você está consumindo ou aquilo está consumindo você? Porque existe um reservatório psíquico, entende muito bem isso. Nós temos um reservatório psíquico. E eu vou enchendo esse reservatório. Então, por exemplo, você enche de coisa boa. Por exemplo, o que eu gosto de ver no YouTube? Bom, eu gosto de ver música. Qual o tipo de música que eu gosto? Eu gosto de ver, de repente, receita. Tem muita receita lá. Eu gosto de ver palestras. Eu vejo palestras muito boas lá. Agora, o que você está consumindo? Ele está te levando mais próximo a ser a pessoa que você quer? Ou ele está te afastando de quem você é? Percebe isso que eu estou dizendo agora? Gente, isso é muito importante. Aonde eu estou hoje? As minhas ações que eu fizeram com que eu estivesse onde eu estou hoje. Você começa a tornar responsável por aquilo que consome, por aquilo que você está vendo, por aquilo que você está lendo, por aquilo que você está ouvindo. Se você se faz de vítima em relação a isso, eu estou sendo efeito daquilo que eu estou consumindo. Você já está perdendo a batalha. Por isso que adoece. Começa a se conhecer, começa a voltar para dentro de si
E começa a perceber que aquilo que você está consumindo, pode muitas vezes, está enchendo a sua cabeça de lixo, por isso que você não consegue exercer as coisas. Quantas pessoas eu estou atendendo que estão altamente angustiadas? Acha ao menos normal ficar de 6 a 8 horas? Você fica 6 a 8 horas estudando? Ótimo, excelente. Agora você vai ficar ali consumindo? E aí eu me dei o trabalho de seguir alguns na internet, e algumas colegas minhas também atendem crianças com transtornos, crianças que estão em formação. Lembra quando eu disse lá no início da palestra que nós somos formados desde o início, desde que uma mãe pegou no colo e ninou o bebê, ela já tem isso, dessa necessidade de outro ser humano estar cuidando dela, desse cuidado desse ser humano estar abarcando ela na vida. Nós temos essa necessidade de ter esse contato social desde que nascemos. Isso é nosso. Agora, durante essa formação, eu também trouxe, durante essa palestra, que somos parte daquilo que a nossa família nos trouxe. Talvez alguma receita, talvez algum tique, talvez alguma bisavó virou para assim, nossa, isso aqui, seu bisavô tinha muito parecido com o seu. Nossa, esse andar que você tem é muito parecido com o dele. Entende isso que eu tô trazendo para vocês? A enormidade que é, porque isso está formando uma barreira moral para as coisas. Como eu trouxe também, nós tendemos a fazer comparações para compreendermos o mundo. Como eu compreendo o... Sim? Gente, tem alguém com o microfone aberto. Alguém está com o microfone aberto. Bom, perfeito. Tendemos a fazer comparações. Então, eu vou entender o fenômeno, eu vou entender aquela ação, eu vou entender alguma coisa através daquilo que eu tenho dentro do meu repertório. Eu não consigo compreender, de repente, uma cultura indígena que possa se ter, as pessoas se relacionarem entre elas livremente. Isso pode me parecer estranho, a eles não. A eles pode parecer muito estranho que a nossa sociedade tenham-se casamentos. Percebe que foi a formação que se deu de uma sociedade que fez com que aquele povo exercesse determinadas ações, que tivesse determinados pensamentos que levassem a ações que levassem a resultados. Então, para um adulto, o que ele consome, ele é responsável, ok? Você já tem uma formação, tanto ética quanto moral. Você pode até não querer perceber aquilo que você está consumindo, mas você é responsável a si mesmo. Mas você tem escolha de chegar e não colocar. Qual a escolha que uma criança tem? E aí nós nos colocarmos realmente responsáveis. Será que o que eu estou deixando as crianças consumirem é bom ou ruim? Fica essa pergunta. Porque eu converso com as minhas colegas que são especialistas em tratar de crianças, e principalmente as crianças que têm síndrome. Eu nunca vi tanto diagnóstico de TDAH agora. Ok? E eu não gosto de ver tanto diagnóstico de TDAH. Mas por que está tendo tanto diagnóstico de TDAH? Será que realmente nós estamos deixando as crianças serem crianças? Cadê o brincar? Tem um livro, eu não esqueci a autora. Tem um livro, Cadê o brincar? Onde que a criança está brincando hoje? O que tem se acontecido? E aí nós chamamos realmente a responsabilidade. O menino vai e mete uma tela na frente do menino. Fica quieto. E aqui eu não estou julgando, não. Eu estou só fazendo uma observação. Antes de 8 anos, é ideal 0 de tela para uma criança. É 0 de tela para uma criança. Deixa a criança brincar. Só que nós estamos metendo já uma tela na frente dela. Antes o Instagram não aceitava menores de 18 anos, hoje já aceita. Já tem com 13 anos, já se aceita. E aí? Como está ficando isso? Só que eu estou dando essa volta porque o adulto é responsável por si mesmo e ele tem essa barreira moral já feita. Ela já foi constituída em si mesmo. A criança está sendo formada.
Eu, por exemplo, aqui eu estou numa plataforma aberta, fechada do Estado. Então eu posso falar. Porque se eu tocar no nome de sobrenome Neto no YouTube, o YouTube me derruba. Vocês não sabiam disso. Se eu só falar mal dele no YouTube, me derruba. Sou talvez até banido. E quem que é potência para poder falar mal de alguém que tem o sobrenome Neto, que está aí dizendo às crianças o que deve fazer? E aí eu converso com as colegas minhas que são psicólogas, que atendem crianças e falo, esses dois são nefastos para o psíquico da criança, porque eles não têm a barreira moral, eles ficam tentando imitar o que eles fazem, eles são mais referência do que os próprios pais. Olha onde que está chegando isso. E por que deixa consumir um negócio desse? Percebe a gravidade da situação que nós nos colocamos agora? Porque as crianças, elas são o futuro da nossa espécie. Nós já estamos adaptando, como eu já disse, homo sapiens que somos, nós já somos efeitos e somos preparados para adaptar. Nós já estamos adaptando as crianças a estar consumindo isso que estão colocando para ela. Porque ela não escolheu, não acha que ela escolheu aquilo. Quem está colocando isso para as crianças? Esse recado tinha que ser dado, gente. Sabe, as pessoas às vezes têm muito medo de dizer o que está acontecendo por conta que você realmente é derrubado. Experimenta falar mal no YouTube de determinadas pessoas e ele te derruba. Porque uma pessoa que tem, acho que me passaram em torno de 43 milhões de pessoas seguindo, é quase um quarto do país. Hoje nós somos 220 milhões de pessoas. E aí tem pessoas seguindo ele, trazendo ele como referencial para dentro da sua casa. Quantas pessoas não estão seguindo, né, determinadas outras nas redes sociais, que não está servindo para elas de referência na vida, e está servindo de uma referência nefasta. Porque a pessoa ela vai te mostrar um retrato da vida que ela quer. Ela não vai mostrar que ela brigou com alguém, ela não vai mostrar ela acordando de manhã cedo. E eu acompanhando, por profissão, acompanho algumas, por conta da profissão, para saber o que ela está entregando, ou ele está entregando. 600 mil pessoas assistindo uma pessoa fazendo café da manhã. É bizarro. A pessoa está tão esvaziada de si que não consegue ela própria fazer um bom café da manhã para ela e se sentir bem ela tomando um café dela com ela mesma. Ela precisa de 600 mil pessoas assistindo ela para ver um café da manhã. A vida dela está tão esvaziada de si mesma para que ela venha ter que ficar vendo do outro. Aonde nós vamos chegar com isso? E isso diariamente eu pego. Pessoas angustiadas, tristes, porque está servindo de referência. Como eu disse lá no início da palestra, nós somos formados pelo outro. Sartre diz, o inferno são os outros. Um dos existencialistas, do existencialismo. O inferno são os outros. O olhar do outro me consome. Então ele tem a vida muito melhor do que a minha. Mas você pode ter uma vida boa também. O que é uma vida boa? É a vida que eu escolhi ter ela. Não é eu ter o melhor carro, não é eu ter a melhor casa. O que é ter a melhor casa? O que é melhor ter o melhor carro? Se eu tiver um Gol, eu vou chegar aqui em Nova Lima da mesma forma que eu tiver uma BMW. Qual é a diferença? De onde nós estamos tão esvaziados de nós mesmos, nós precisamos de ter coisas que estão nos dominando. E aí eu tive uma professora na pós-graduação que mexeu muito comigo com aquilo. Ela falou comigo uma vez, convicções são prisões. Aquilo me chocou de tal forma, nossa, eu não precisava ter ouvido isso. Só aquela frase que ela disse naquela aula já servia para todo o curso. Convicções são prisões. Consegue perceber o tão penetrante que é isso na nossa vida? E aonde nós estamos esvaziados de nós mesmos? E estamos precisando de encher nossa vida, e aí elencamos esses que estão aí para encher a nossa vida, que ela está tão vazia. Mas eu, como adulto, sou responsável por aquilo que eu consumo. E eu vou pagar um preço. Eu vou pagar um preço. Tudo que você vai fazer nesta vida, você vai pagar um preço. Seja ele bom ou ruim. Já dizia o Pequeno Príncipe, tu torna-te eternamente responsável por aquilo que tu cativas. Então, aquilo que eu estou
plantando, eu vou colher. E eu sou responsável, perfeito? Eu sou adulto, eu vou pagar a conta por coisa. E a criança? Ela é responsável? Aonde estão as famílias para isso agora? Percebe que não é que as redes sociais são ruins. E aí uma colega minha me disse uma coisa, falei, nossa, como tem coisa ruim na internet, né? Mas o que você está consumindo, Alessandro? Ah, eu consumo alguma coisa no YouTube, eu consumo alguma coisa aqui. Perfeito. Mas por que tem tantas pessoas passando tanta bobagem na internet? Aí ela foi me fazendo pensar. Falei, não tenho a menor ideia. Porque está sendo consumido. E agora, você que possui algum conhecimento e pode ajudar, você está falando com as pessoas alguma coisa que pode ajudar a elas? Eu falei não. Então, se você não está fazendo sua parte, não adianta só você ficar criticando. Você não está usando do que você tem para poder ajudar o próximo. Foi por isso que aí eu acabei que eu criei um canal. Então, estou entregando coisa ruim, vou entregar coisa boa. Então, muito de nós e os que estão aqui assistindo tem muita coisa boa para entregar. Apareçam. Mostrem coisas boas. Entreguem coisas boas. Vocês têm muito de bom para entregar para as pessoas. Nós somos formados através das relações. Por que só o que é ruim que está aparecendo? Vai aparecer quem é bom. Espero ter deixado um recado. Quem quiser voltar nessa questão lá no final, vou estar aberto. Perfeito. E vou passar um pouco agora para o... Não, ainda não vou passar para casa não, desculpa. Eu quero trazer esse gráfico aqui antes, tá? Que eu estou acompanhando aqui no outro aqui. Eu quero trazer esse gráfico aqui antes, só um minutinho. Esse aqui é um índice de suicídio de adolescentes, tá? Tá no documentário, quem tem Netflix, tá no documentário O Dilema das Redes Sociais, esse gráfico, tá? Retirei de lá. Referencial teórico, não existe mais, o referencial tá no final. Então, olha como deu-se a escalada. Tá vendo como que subiu? Então, de 1999, eu não sei se vocês estão vendo a seta do mouse passando. Tá com um delay, gente, desculpa. Então, não vou colocar o mouse porque não vai dar certo para vocês. Então, pode colocar, de 1900... Alessandro, a gente consegue visualizar, assim, o delay deve tá, então mas para a gente consegue acompanhar, pode ir. Mas tá dando um delay. Então, de 1999 até 2017, que foi feita essa pesquisa, o índice de a pessoa se machucar, não vou ficar falando palavra técnica, a pessoa se machucar, aquele adolescente que fica se machucando, começa a olhar dentro de casa adolescente, que fica fazendo isso aqui na unha. Isso é sinal de que ele está triste, com a pele machucada dos dedos, que está se flagelando. Percebe isso? Isso é muito importante. Ele está te dizendo alguma coisa, só que ele não está dando conta de dizer. Então, nós estamos deixando nossos adolescentes, nossas crianças livres nas redes sociais, 6 a 8 horas por dia. O QI diminuiu. O estudo saiu tá todo no referencial, na BBC Brasil, o nome da reportagem. Primeira geração com fator de QI menor que a última geração. É só procurar no Google. Então, nós tivemos um aumento exponencial de mais de 70% de suicídio e autoflagelação em adolescentes e pré-adolescentes. Esse dado é aterrador. É aterrador. Não vou trazer índice de suicídio, porque eu acho que não é o cerne da questão aqui na palestra. Eu quero trazer esperança. Mas dados são necessários para vocês verem causa e efeito. Tu torna-te eternamente responsável por aquilo que cativas. Então, eu sou um adulto, eu tenho responsável. Eu sou responsável e torno responsável por aquilo que eu estou consumindo. Perfeito? Uma criança é. Um adolescente que também está em formação é. Olha o tamanho do gráfico, 70%. 70% desde 2008, 2009 até agora. Olha isso aqui, de 70%. Lembra do Rivotril que eu falei lá atrás? Eu não tinha nem atentado. Isso foi uma aula que eu fui dar lá em São Paulo.
E eu tinha colocado esse dado, uma questão médica. Mas peraí, em 2008, isso está no Google também, tá, gente? É só dar um Google aí que tá isso, essa informação. Em 2008, eram consumidos 24 mil caixas de clonazepam de Rivotril. Em 2017, o último estudo, 56 milhões. Meu Deus do céu, em menos de 10 anos, nós passamos da casa dos milhares para os milhões em consumo de benzodiazepínico? O que está acontecendo com a sociedade? Tanto é que alguém deve conhecer ou até toma alguma coisa para poder conseguir dormir. Por quê? A sociedade está dizendo para nós, olha, eu não estou dando conta. Eu não estou me encaixando nesse modelo. E aí vem uma criança com TDAH, com diagnóstico de TDAH. Mas será que é TDAH mesmo ou ele só quer brincar? Porque ele tem que sentar para estudar, ele tem que ir para academia, ele tem que fazer exercício, ele tem que ter para aula de inglês, cadê o brincar? Onde que está? E o efeito, e ainda vai para a rede social. Tá aí o efeito. Beleza. E aí a outra que eu trouxe, outro dado que eu peguei, que é muito interessante, e aqui tá a fonte, e todas as fontes estão no final da palestra, tá? O primeiro é transtorno de humor, isso a gente já sabe, tá? E aqui é uma pessoa realmente que está cometida de alguma doença ou de algum transtorno. Mas o segundo é que me chamou a atenção. A segunda causa de suicídio é por transtorno por uso de substância psicoativa. Lembra muito bem disso que eu estou dizendo. Porque tem uma colega minha que está fazendo um doutorado e ela se deparou com parte do estudo aonde não que fosse o desencadeador, mas muito das pessoas a qual ela pesquisou a vida tinham usado ou tinham uso de cannabis, que era maconha. Então a cannabis não é esse benefício que estão apregoando aí, que nos filmes ficam colocando, né? Principalmente filmes americanos, que as pessoas estão usando droga ali como se fosse uma coisa muito boa, mas não é. O estudo aqui, ó, está comprovando que não é. Tá vendo aqui, ó? E ainda trouxe aqui o que traz. Uma substância psicoativa, ou psicotrópica, é uma substância química que age principalmente no sistema nervoso central, onde altera a função cerebral e temporariamente muda a percepção, o humor, o comportamento e a consciência. Percebe o quão grave é isso, somado com o uso de rede social? Então, se a gente imaginar isso, alguém que acabou de usar a internet e usa a rede social, está com transtorno de humor, tem muito mais tendência a um suicídio. Eu acho que eu esgotei nessa sessão quanto a isso e vou trazer um pouco agora sobre, amenizar um pouco a palestra, em relação ao casal. Como fica o casal agora? Né? Porque eles se pegaram e às vezes em muitos casos, e eu sou terapeuta de casais, em muitos casos, são dois estranhos que moram dentro da mesma casa. Às vezes nem bom dia dava um para o outro. Às vezes um carinho de fazer um café para o outro, ou de servir alguma coisa. Atenção ao outro. Poder dedicar-se ao outro. Não estava acontecendo, ou não está acontecendo. Então, como eram duas pessoas que não estavam dentro da mesma casa, porque elas habitavam no mesmo local, mas não era uma casa, não era um lar. Elas iam trabalhar e eventualmente se encontravam à noite para dormir. Perfeito? Elas se encontraram dentro de casa para poder trabalhar agora e ficam 24 horas às vezes. Como é isso? Então, eu tenho ouvido muito isso. Olha, eu não conhecia meu parceiro. Olha, eu não conhecia minha parceira. As pessoas tiveram que voltar a olhar para elas mesmas e também para o outro que está com ela. É de certo que muitos casais também puderam se unir com isso. Houve coisa boa, como eu trouxe lá? Sim, houveram boas mudanças, mas também tiveram as negativas. Mas qual que é a esperança nisso? Aquele casal que se gosta e quer realmente se doar, precisa apenas em reencontrar o caminho. Esse é o caminho, porque está vendo mais a pessoa. Isso pode ser uma vantagem imensa na vida dela.
Nossa, que bom, eu posso conviver com minha companheira mais. Isso vai ser muito importante para mim. Ou eu posso olhar, nossa, como está difícil o convívio, todo dia do mesmo jeito. E aí esses dois podem criar estratégias e fazerem coisas juntos. Pode dar a volta que eu sugeri, no quarteirão que seja, você sair do ambiente que você está durante 40 minutos. Isso já vai mudar a sua perspectiva. E tem um livro que é muito simples, mas que ajudou inúmeros casais, e eu recomendo, inclusive, muitos casais. Porque na terapia de casal, em geral, acontece duas coisas. Ou o casal vai chegar para resgatar realmente aquilo que se perdeu um pouco durante o caminho, algum estresse que se teve na vida, que é normal, ou ele vem até para dar conta de separar numa boa, para não virarem inimigos. E aí eu indico um livro para o casal, que chama As 5 Linguagens do Amor, de Gary Chapman. Chapman, terapeuta experimentado que é, escreveu esse livro, e ele percebeu, em geral, que os casais têm 5 linguagens, tá? Palavras de afirmação, a pessoa gosta de ouvir. E como eu sou professor de PNL, eu vou trazer um exemplozinho muito legal também. Atos de serviço é aquela pessoa que se doa. Por exemplo, aquele marido que não deixa nada dentro de casa, está estragado. Está tudo sempre funcionando. Se trocar uma lâmpada, não precisa nem de falar. Chuveiro funciona, que é uma beleza. Tempo de qualidade. Não é a quantidade de tempo que vocês dois têm é que diz do relacionamento bom. E sim a qualidade daquele tempo. O que vocês dois fazem juntos, em comum, que vocês gostam? Porque às vezes nem sabem do que gostam também. Isso que é um grande fator preocupante na vida. Eu chego para as pessoas logo no início da terapia e pergunto: o que você tem feito que você gosta? E a pessoa não sabe responder: não tem feito nada que gosta. Mas então o que você gosta? Eu também não sei. Então eu comecei a julgar o contrário. Vamos começar por aquilo então que você não sabe? Aquilo que você não quer? Vamos começar a ver por isso? O que você não quer na sua vida? Porque aquilo, de repente, que você não quer, você pode encontrar aquilo que você quer e realmente dá certo. Há vários anos tem feito isso, tem dado certo. Então, quarta linguagem do amor, toque físico. Pessoas gostam muito de toque físico, e tem pessoas que não gostam. A pessoa não é sinestésica, ela é auditiva. E aí é aquela esposa que fica pensando: meu marido não me abraça, ou então o marido: nossa, minha esposa não me abraça. Eu não me sinto amado por ela. E a outra é presentes. E presentes não quer dizer coisa cara, não, de maneira alguma. Um café da manhã que você faça para a pessoa enquanto ela está ali, enquanto ela está para acordar, já é um presente. Algo que você faça, uma música que você faça para a pessoa, ou Nossa, olha, eu ia falar fita cassete, pensa isso, né? Já denota a idade. Grava um pendrive, hoje, que seria o mais moderno talvez, nem sei se tem um Spotify. Eu não tenho Spotify, me falaram disso. Eu tenho que me atualizar também. Então, o que acontece? Grava um pendrive com as músicas que a pessoa gosta. É você se doar ao outro. As pessoas não estão se doando mais à outra. Se doa para a pessoa que você gosta. Como eu falei, para você receber elogio, você tem que dar elogio. Você recebe aquilo que você tem para dar. A pessoa que não aceita, não é problema seu, é problema dela. E aceite o elogio quando fizer. Muito obrigado. Aceite. As pessoas não estão acostumadas a serem elogiadas. E elas próprias não se elogiam. Nossa, que bom, que trabalho legal que eu fiz. Nossa, gostei tanto de ter lido esse livro, foi bom. Olhe qualidades em você. Por isso que logo no início da palestra eu disse: conheça-te a ti mesmo. Volte-se para si mesmo. Que até para quando você está consigo mesmo e possui esse autoconhecimento, você vai conseguir se doar para o outro. Você não entra numa relação precisando do outro. E aí é que está o problema. Por a pessoa não se conhecer e ter esses referenciais todos que estão aí de mídia, de rede social, acabam comprando essa ideia de que o que é bom é aquilo, e não aquilo que eu quero. Olha, mas vocês estão me dizendo que aquilo que é bom eu devo viver é aquilo, e que não necessariamente é. E aí as pessoas cada vez mais adoecendo.
Então, quanto mais você se conhece, mais você sabe aquilo que você quer. E também sabe aquilo que não quer. Eu vou citar um exemplozinho aqui que vai ser até bacana para a palestra. Vamos imaginar dois casais. Então, através dos órgãos dos sentidos, que é a fala, a audição, né, o sistema sensorial todo que nós temos a formação psíquica. O cheiro do bolo que eu falei, o gosto do café, se está quente, se está frio. Isso é que traz para dentro do aparelho psíquico da pessoa informação. É isso que nos constitui como ser humanos, essas informações. Freud viu isso, Heidegger viu isso, né? Até nos primeiros laboratórios, Pavlov viu isso. Mas, quando estava se falando com Pavlov de comunicação neuronal, que neurônio conversava com neurônio naquela época na Rússia, foi-se para os Estados Unidos e transferiu-se e passou a chamar por Bandler e Glinder e Milton Erickson, que eram hipnotistas e psicólogos, programação neurolinguística. Então, através dos sentidos que eu possuo, eu tenho a minha formação psíquica de informação. Mas o que eles perceberam é que algumas pessoas são mais de imagem, outras são mais auditivas, algumas são mais sinestésicas, algumas gostam de abraço, gostam de toque. Então vamos imaginar um casal que ela é auditiva e ele seja sinestésico. Então ele gosta de abraço e ela gosta de ouvir as coisas. Ele chega em casa e abraça ela. Ela chega e fala, nossa, me larga, você fica me pegando, eu não aguento isso. E ele, ao contrário, reclama. Ela fala que ama ele. Mas ele fala, mas minha esposa não me abraça, ela não me beija. Eu não sinto que ela me ama. E ela, o outro contrário, por ela ser auditiva, ele fica me agarrando, eu não aguento ele ficar me agarrando. Mas ele não fala que me ama. Entendeu como é que funciona o ser humano? Ninguém nunca viveu isso aí, né? E aí chegamos aqui, como amenizar? Uma consideração que eu coloquei para todos que eu tenho tido contato é, se você está trabalhando em casa, nunca, isso é nunca, trabalhar ligado em jornal. Uma pessoa que eu estou atendendo, extremamente ansiosa, estava muito, muito desorientada, chegou muito desorientado no consultório. E aí, no desenrolar das sessões, eu fui vendo com ele. Ah, eu trabalho ouvindo jornal. Mas eu perguntei para ele, mas você é jornalista? Foi não. Então você precisa de consumir notícia o dia inteiro desse jeito? Ele falou, não tem necessidade. Então vamos começar a fazer o reverso disso? Começa a consumir aquilo que você precisa. Olha, se você trabalha e precisa realmente de ver notícia, elenca 1 hora. Eu vou ver notícia uma vez, no início do dia e talvez no final. Mesma coisa para as redes sociais. Quem usa para trabalho, eu uso ela para trabalho. Eu dou uma olhada 3 vezes no dia. Eu dou uma olhada de manhã, no meio do dia e à noite. Pronto. Entrego muita coisa boa no meu canal, muita coisa sobre autoconhecimento, sobre percepção pessoal. Entende? Então, estou entregando coisas boas para melhorar a vida da pessoa. Outra consideração importante que eu lembrei sobre alertas. Como melhorar? Você vai, a partir de hoje, desligar todos os alertas do seu celular. Isso é preservação mental que você vai fazer com você, isso. Todos. Todos os alertas. Talvez do WhatsApp não, porque o WhatsApp virou trabalho, e muitos precisam. Mas você não precisa estar todo momento conferindo o WhatsApp também não. Você pode elencar, olha, eu vou conseguir ver o WhatsApp 4 vezes no dia, ou talvez 6 vezes no dia. Não é toda vez que chegar a mensagem, você imediatamente ter que olhar. Isso determinada proporção do serviço, ok, gente? Agora, notificação de Instagram, Facebook, Google, e-mail, será que realmente eu preciso de estar chegando isso a todo momento? Porque isso vai gerando um vício no cérebro, que é a dopamina.
A dopamina dá prazer. E toda vez que chega um clique daquele, vira um gatilho mental. O que é um gatilho mental? É uma reação automática que o organismo faz sem que você precise necessariamente estar atento a ela. Isso é um gatilho mental. Essas notificações são um gatilho mental que dificilmente são retiradas. E como que você pode, então, retirar? Você mesmo. Desliga as notificações. Para de ficar vendo todo tempo. Se policie. Olha, eu posso ficar tanto tempo. Começa a escolher o que você vai consumir. Começa a ver também que você tem possibilidade de sair da onde está e fazer coisas diferentes das quais você está fazendo. Consegue compreender? Essas duas telas eu deixei aí, espero que vocês gostem de arte também. Aqui eu estou deixando para vocês o meu canal. Só um minutinho que está abrindo. Só um minutinho que está com delay, tá, gente? Aqui eu estou deixando meu canal, Alessandro Goulart 1. Estou no Instagram. Eu também sou sócio no Centro de Psicologia, onde nós temos lá psicólogo, fonoaudiólogo. Tratamos crianças de 2 anos de idade até longínqua idade que nós temos lá. A senhora idosa que nós tratamos lá na clínica, ela tem 80 anos de idade. Eu estou deixando todos os dois aí. Tenho meus cursos também. Só um minutinho que está carregando, tá? Tenho meus cursos também. O que faz um casal permanecer juntos? Autoconhecimento transforma. Hipnose sem magia, eu desmistifico muito nesse curso o medo que as pessoas têm sobre hipnose. Ela não é mágica, ela não é esotérica. Quem está vendendo hipnose como cura é charlatão. Ela é uma técnica que, bem usada, no momento certo, na hora certa, por um psicólogo ou um psiquiatra, vai dar muito certo. Mas quem vende hipnose como cura é charlatão, corre. Cartão de serviços, no quais os serviços que eu estou prestando. Atualmente, eu estou ministrando esse curso. Grande parte eu falei nele, mas aqui nessa palestra, mas muito mais conteúdo eu entrego nesse curso, né? Já pensou por que você faz o que faz? Então, eu trouxe um pouco hoje só do que é percepção pessoal, de quem é você, das suas formações, mas ainda tem muito mais que eu entrego nesse curso. E eu quero dizer para você que esse curso é gratuito, tá no Simpla. Quem seguir meu canal, tá lá. É só seguir meu canal que vai ter acesso a esse curso aí, ó. Porque faz o que faz. É só se inscrever no Simpla. Eu estou dando gratuitamente esse curso. Vai acontecer dia 29 de maio agora. Um sábado, 10 horas da manhã. Melhor coisa que você tem para ter um autoconhecimento. Aproveite a oportunidade. Tem o telefone aí também. É só entrar em contato. Aqui estão as referências que eu utilizei. Alguns livros também. Buscas na internet. Livros que contribuíram muito para que essa palestra fosse feita, que eu desenvolvi essa pesquisa desde que eu fui convidado, para que você realmente se sensibilizasse com o que está acontecendo. E talvez, às vezes, não tinham nem noção do que realmente estava acontecendo. Né? Por que as pessoas estão agindo de determinada forma? Agradeço muito a vocês a participação. Agradeço também a todos que, né, puderam fazer com que essa palestra pudesse acontecer. E abro agora a todos os participantes a perguntas que venham a surgir. Estou à disposição. Muito obrigado a vocês.